Graça e paz, amados. Estamos aqui novamente em mais um estudo da palavra, mais uma meditação, mais uma reflexão, onde o Espírito Santo está presente. Ele vai falar aos nossos corações. Ele separou hoje para a gente um tema que todos conhecem, que é o maná. Vou chamar esse tema hoje como maná diário. E aí a gente vai discorrer no Êxodo capítulo 16, de 1 a 31 e o versículo 35. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo aí. O maná e as codornas é o título. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que ficava entre Elim e Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois de sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda essa multidão? O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós? É Deus o Senhor quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que vem e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isto é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família. 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No sexto dia pegaram o dobro, isto é, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo.
E Moisés lhes disse: amanhã é dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem. Os que quiserem cozinhar, que cozinhem, e guarde para o dia seguinte, que sobrar. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Moisés disse: comam isso hoje, pois é sábado, o dia de descanso separado para Deus, o Senhor. Neste dia vocês não acharão no campo nada de comer. Recolham esse alimento durante 6 dias. Porém, no 7º dia, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. No 7º dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés: até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Lembre que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso, e foi por isso que no 6º dia eu lhes dei alimento para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deverá sair de casa. Assim o povo não trabalhou no 7º dia. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. E 35. Durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. Amém, irmãos? Aqui, eu queria, depois da leitura, começar com uma perguntinha para nós. O que é o maná? O que é isso? O que era esse maná que foi apresentado no deserto para os israelitas? Ele era como? Era um alimento providenciado por Deus, como diz as escrituras aqui, a palavra, né? Fininho, né? Branco, e tinha gosto de mel. Então, Deus providenciou de maneira sobrenatural para os israelitas. Fora a abertura do Mar Vermelho, no 3º dia eles começaram a reclamar e murmurar. Então aqui, nenhuma tentativa para explicar em termos naturalistas obteve sucesso. Quer dizer, o maná veio de Deus, não tem explicação. É o alimento que o Senhor mandou do céu para os israelitas durante 40 anos. Então o maná era uma coisa fina, branca e doce, né? E o que o maná representava? Olhando pelo lado espiritual de Deus para os israelitas: humildade, perfeição, pureza, doçura de Cristo. Acompanhem comigo aí, João, capítulo. Vamos fazer um ping-pong aqui no João, capítulo 6, versículo 48 a 51. Vamos ver o que o Senhor fala para nós aqui, ó. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. São palavras do Senhor. Então o maná estava o quê? De algum modo, o maná ele estava relacionado biblicamente ao orvalho da manhã, quer dizer, uma representação, vamos dizer assim, do Espírito Santo, que ministra Cristo em nossa alma. Os israelitas podiam colher, aqui nessa linguagem, fala que cada um tinha que pegar 2 litros, né, por pessoa por dia, e no 6º dia pegar em dobro, então seriam 4 litros. Na outra linguagem, ele já fala em 1 gomer, que era aproximadamente 1,2 litros de maná por pessoa. Então não importava se um colhia mais ou outro menos,
a porção individual de um gomer garantia o suficiente para todos. Assim ninguém tinha falta ou excesso. Então Deus, ele deu o maná no deserto, e no Êxodo 16, versículo 4, o Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. Aqui começa, né? Para ver se o povo é obediente, se realmente confio e descanso em Deus, né? Porque se Deus falou que vai ser, o maná vai cair do céu e todo dia ele vai dar o alimento, ele vai dar. Mas aqui já tivemos desobediência. Por quê? Porque, como lemos aqui no Êxodo 16:4, eis que vos farei chover pão dos céus. E a proposta disso aqui era a prova. Era uma prova para cada um. E não uma bênção. Para que eu prove se andem em minha lei ou não. Por que dessa prova? Porque Deus queria provar se realmente eles andariam pela lei de Deus ou não. Com a promessa, o que veio? Veio algumas determinações. Que determinação que é essa para nós? O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada um, para cada dia. E o que aconteceu? Quando veio a primeira prova, o povo foi reprovado. Por quê? Porque aqui a gente tem uma representação da suficiência de Cristo em prover para todas as necessidades de seu povo, e o resultado alcançado quando os cristãos dividem com os necessitados. Segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 15, o que está escrito? O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Vamos ver nessa linguagem. Como dizem as Escrituras Sagradas, ao que muito pegou, nada sobrou. Ao que pouco pegou, nada faltou. Então Deus, Ele supre as necessidades de todos os cristãos. O maná, ele precisava ser colhido bem cedo pela manhã, antes de o sol nascer. Caso contrário, derretia. Da mesma forma, vamos trazer para nós, irmãos, devemos nos alimentar de Cristo pela manhã. Por quê? Pela manhã. Porque depois que você levanta, você já começa as pressões do dia. Elas começam a nos sufocar. E se você não se alimentar do Espírito Santo, da palavra, você não vai conseguir. Você não vai suportar. Então, o maná era dado todo dia, que era um alimento para os israelitas. E o maná hoje, nosso, hoje não, faz desde mais de 2000 anos, é Cristo. E a gente, buscando esse alimento, a gente vai estar bem fortalecido para cada dia. Precisamos nos nutrir todos os dias com a palavra de Deus. Aí eu queria fazer uma reflexão, um pensamento. Enquanto o povo de Israel peregrinou pelo deserto, não havia comida que sustentasse aquelas mais de 3 milhões de pessoas. E Deus então enviava o pão do céu, que é o maná, para que todas as manhãs eles recolhessem e se alimentassem. Deus apenas impôs uma condição: não poderia guardar. Se colhessem mais do que precisavam para aquele dia, o maná apodrecia no dia seguinte. E alguns, mesmo assim, tentaram guardar. Porém, Deus estava mostrando para o povo que Ele o sustentava e jamais o deixaria sem sustento. Então isso é para nós.
Não adianta a gente querer ficar naquela ansiedade, naquela loucura de encher o celeiro. Deixa eu correr, deixa eu estocar meus mantimentos, deixa eu fazer isso, fazer aquilo. É Deus que está no controle. Filho de Deus não mendiga o pão. Isso é bíblico. Ele dá o suficiente para nós. Precisamos confiar no Senhor. E não ficar buscando uma coisa que Ele não pediu para você fazer. Tem coisa que você está fazendo por conta. Tem coisa que você faz, você busca, você vive nessa intensidade no dia a dia, porque você está provocando isso para você. Deus não está pedindo para você fazer isso. E você insiste em fazer. Aí você não tem tempo para nada. Aí você está enchendo o celeiro, enchendo a cisterna. Lembra daquele versículo? Essa noite buscarei tua alma. O que serviu? Se estiver com Cristo, amém. Se não estiver com Cristo, perdeu. Então, precisamos deixar o Senhor dirigir as nossas vontades. Não a gente dominar as nossas vontades. É Deus que tem que estar no controle. Então aqui, queria fazer uma pergunta para vocês. Como você tem levado a sua vida? Seu maná tem sido apenas no domingo? Acha que pode reservar coisas para o resto da semana? Ou você não consegue? O tempo teu está destinado só para os teus projetos. E aqui já vamos chegar na conclusão. Jesus, ao ensinar o Pai Nosso, ele revela novamente essa verdade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Está aqui, ó. Está na palavra. Está na Bíblia. Que se está revelado na Bíblia é porque ele dá o pão de cada dia. Outro versículo que ele fala, ele diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Uma verdade aqui, uma ansiedade que toma conta, às vezes, da gente, desnecessário. Uma coisa que não vai levar a nada, vai trazer só problema para nós. Busque alimento no Senhor, o maná de cada dia que Ele tem para você. Certamente Ele tem, para todos nós. Basta você sair para recolher e se sustentar. O interessante é que, enquanto o povo ficou no deserto, o maná nunca deixou de cair. Olha que interessante, nos 40 anos. Mesmo o povo desobediente, lembrando que o povo que atravessou o Mar Vermelho, só entrou em Canaã a segunda geração. A primeira geração morreu lá, então mesmo a desobediência não faltou maná para eles. Somente quando eles entraram na terra prometida e comeram do primeiro fruto dessa terra, foi quando Josué atravessou, né, o Rio Jordão e para Canaã, e aí tiveram a primeira colheita, né? E aí sim cessou o maná. Por quê? Porque do fruto dali já cada um se alimentava. Pois o Senhor já havia preparado coisas ainda melhores depois daquele tempo. Está em Josué capítulo 5, versículo 12. Ó. Acompanhe comigo. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. E aqui a gente, amados, a gente termina com esse estudo do maná. Que o Espírito Santo nos ajude, que reconheçamos que sem Deus nada podemos fazer. Que Jesus venha tirar a ansiedade e derramar da paz em cada um de nós. Que venhamos a confiar e depender 100% de Cristo. Perdoe por tantas vezes querer juntar o maná que o Senhor tem nos dado. E que venhamos a cultivar um relacionamento diário com Deus. Em nome de Jesus. Precisamos confiar no Senhor. Estamos aí
à beira aí do toque da trombeta. E precisamos correr atrás da palavra, não de coisas. Deus já falou. E pela fé a gente creu no Filho dele. E crendo no Filho dele, nos abriu entendimento para a palavra de Deus. E ela fala que não vai faltar nada para a gente. Então que a gente se atente e busque mais no Senhor o alimento diário para a gente crescer. A gente criando essa maturidade, a gente para de correr atrás de querer encher celeiro. Lembrando que o celeiro, tudo é de Deus. E ele está falando que ele dá o suficiente para que ele dá o suficiente. Então a gente precisa crer nele, acreditar nisso aí. E parar de correr tanto. Quanto mais você corre, menos tempo você tem para Deus. É proporcional. Não tem como você crescer espiritualmente correndo atrás das tuas coisas. Ou você acha o equilíbrio, que aí você cresce e ele te abençoa. Agora, se você só designar as tuas coisas, não tem como você ter uma vida crescente com Cristo. Então, que Deus nos ajude. Amém? Fique com Deus e logo voltamos. Um abraço.